Olá! Hoje a gente vai desvendar uma história que parece até mentira, mas não é. Vamos falar de uma conexão, no mínimo, inusitada. A do pão de forma, aquele do nosso café da manhã, com o teste do bafômetro. Pois é, parece loucura, mas os dados que vamos ver aqui são de deixar qualquer um de queixo caído. A questão central que abre toda essa discussão é bem direta e chocante. Será mesmo possível que algo tão inocente, tão do dia a dia como 2 fatias de pão possa levar uma dor de cabeça tão grande? Imagina só, uma multa de quase R$ 3.000 e a carteira de motorista suspensa. Vamos investigar isso a fundo. E para entender essa história toda, a gente vai seguir um caminho bem lógico. Primeiro, como assim? Pão e bafômetro. Depois, vamos ver a ciência por trás disso. Aí, a gente mergulha num estudo que testou marcas super famosas. Vamos ver quais foram, o risco real segundo a lei e, no final, fechar com uma reflexão. Isso é um alerta importante ou uma nova desculpa? Bom, vamos começar pelo começo, né? A grande dúvida é, como raios o álcool vai parar dentro de um pão de forma? Não tem nada de misterioso, na verdade. É pura química, um processo que acontece ali, na fabricação do pão que a gente come quase todo santo dia. Funciona assim, em 4 passos bem simples. Primeiro, a fermentação. Para a massa crescer, ela fermenta e nesse processo ela já produz etanol, ou seja, álcool. Ah, mas isso não evapora no forno? Sim, deveria. Mas aí que entra o passo 2, os conservantes, que são colocados para fazer o pão durar mais tempo. E aqui está o pulo do gato. Esses conservantes acabam segurando parte do álcool, impedindo que ele evapore por completo. O resultado final, o produto que chega na nossa casa tem sim uma pequena concentração de álcool residual. E olha, isso não é só uma suposição, uma teoria. Um estudo sério foi feito justamente para investigar e medir esse problema na prática. E é agora que a coisa fica interessante, porque os dados são bem reveladores. Quem botou a mão na massa foi a Associação Proteste. Eles fizeram um teste com um objetivo muito claro: pegar várias marcas de pão de forma, daquelas bem populares que todo mundo conhece e compra no supermercado, e medir exatamente qual era o teor de álcool que sobrava no produto final. Para ter uma régua, uma comparação justa, o estudo usou a nossa própria legislação, mas é de bebidas. Pela lei, um produto é considerado não alcoólico se tiver no máximo 0,5% de etanol. A ideia então era ver se os pães ficavam abaixo ou acima desse limite. E aqui, bom, aqui vem o susto. Das 10 marcas que foram analisadas, 6 delas, ou seja, 60% do total, foram reprovadas. Isso mesmo, elas tinham uma concentração de álcool residual acima do que a lei permite para uma bebida ser chamada de não alcoólica. É como se, legalmente falando, elas fossem um produto alcoólico. Com um resultado desses tão expressivo, a pergunta óbvia é, tá, mas quais marcas são essas? E o estudo foi lá e deu nome aos bois, listando quem passou e, claro, quem reprovou no teste. Então, vamos à lista. As marcas que foram reprovadas por terem mais álcool do que o esperado foram Balduco, Visconti, Panko e, pasmem, 3 tipos diferentes de pão da Wickbold. E o mais impressionante, de todas as marcas analisadas, o estudo mostrou que só 2 estavam totalmente dentro do limite, sem oferecer risco nenhum. E não para por aí. Dentro desse grupo de reprovados, o estudo fez um alerta ainda mais sério sobre 3 marcas específicas: Balduco, Visconti e Wickbold 5.0. Para essas 3, o consumo de apenas 2 fatias já poderia ser o suficiente para um motorista correr um risco real de ser pego no bafômetro. Isso nos leva direto para a questão das consequências, tanto as legais quanto as de segurança no trânsito. Porque, veja bem, não é só um detalhinho técnico, a coisa é séria. A nossa lei de trânsito, a lei seca, é extremamente rígida. Qualquer coisinha, a partir de 0,04 miligramas de álcool por litro de ar no bafômetro, já é infração gravíssima. Dá multa pesada e suspensão da CNH. Agora, se esse valor subir e passar de 0,34, aí a coisa vira crime de trânsito, com risco até de prisão. O próprio relatório da Proteste foi categórico, sem deixar espaço para dúvida. A conclusão deles, com as palavras deles, é que sim, a quantidade de álcool em apenas 2 fatias de alguns desses pães poderia, de fato, colocar o motorista em apuros numa blitz. E é muito importante deixar isso claro. O perigo não é só tomar uma multa. Se existe uma concentração de álcool no organismo, não importa se veio da cerveja ou do pão, a capacidade de dirigir, os reflexos, tudo isso pode sim ser afetado. É um risco real à segurança de todo mundo no trânsito. E com tudo isso na mesa, a gente chega num impasse, numa questão que o próprio estudo levantou e que nos faz pensar muito sobre o impacto dessa descoberta.
A grande questão que fica no ar é: essa informação toda serve como um alerta super importante para motoristas que, de boa fé, poderiam ser prejudicados? Ou será que ela corre o risco de virar o desculpa do pão, a nova justificativa para quem bebeu de verdade e tenta se safar? É uma pergunta complicada que com certeza ainda vai dar muito o que falar.